Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam e tenham acabado aqui devido a alguma recomendação do YouTube, meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao canal Catedrais de Babel, no qual me proponho a fazer não resenhas, mas breves comentários e registro dos últimos filmes, livros e gibis com os quais eu mantive contato. Pois bem, e hoje, pelo menos por enquanto, estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre o quarto e finalmente o último volume da série Spectre-Man. Originalmente, a série de mangás foi publicada ali no Japão entre os anos de 70 e 72, se não me engano. Foi inspirado levemente, eram adaptações ou literais ou outras criações a partir eram inspiradas na série de TV, que contou com 63 episódios, que foi uma produção da P-Production, que é uma empresa japonesa que produzia séries, para TV ali também de meados dos anos 70, de 70 a 72, 73. O Spectre-Man, obviamente, chegou também aqui no Brasil, porém só foi exibido entre os anos de 1980 e 1991. Então, assim, por exemplo, eu tenho raras recordações do Spectre-Man. Eu me lembro que quando eu era criança eu não gostava, como eu já comentei por aqui, eu não gostava do Spectre-Man porque eu achava os personagens muito feios, eu não gostava da trilha sonora, pelo menos ali quando eu tinha 4 anos, se não me engano, quando passava na TV. E eu tenho umas recordações assim bem vagas, mas eu sei que eu não gostava da série que passava na TV. Mas eu gostei muito do mangá. Eu vou mostrar logo aqui o quarto volume, aliás, que ele conta com o roteiro do Souji Ushio. Eu vou ler porque esses nomes japoneses eu não consigo me lembrar. Souji Ushio, que é o roteirista, e o desenhista é o mangaka é o Daiji Kazumine. É mostrar aqui, o volume. Ele vem, entre aspas, com o marcador de páginas, porque como é uma obra que tem algo em torno de 340 páginas, o marcador de páginas é sempre bem-vindo. Ele tem uma sobrecapa, que eu recomendo que vocês não façam como eu, que vocês pelo menos tentem tirar a sobrecapa antes da leitura para não amassar, rasgar, etc., ou sujar. Apesar dessa sobrecapa, ela ser feita de um material bem resistente. Mas assim eu recomendo que vocês tirem antes de fazer a leitura. Quem se aventurar aqui pelas 340 páginas do volume 4 do Spectre-Man. E aqui está o volume sem a sobrecapa. Ele conta com algumas páginas coloridas. E ele tem assim um vasto material extra, com imagens de produção da série de TV, com capas de revistas, e com algumas ilustrações coloridas, que assim, são dos anos 70, então o trabalho de colorização e a própria animação destoa um pouco desses mangás, dessas revistas mais recentes. Mas aqui o Daiji Kazumine é um clássico e todo mundo que gosta aí dos tokusatsu, dessas histórias de ficção científica e aventura do Japão, conhecem esse mangaka, que é um clássico e é, entre aspas, um dos, não vou dizer um dos criadores do gênero, mas ele traz uma série de elementos novos. E o que traz de destaque, o que é um destaque aqui no Spectre-Man, na verdade, há 3 coisas aqui que eu diria que são um destaque. Primeiro, a forma como ele usa as linhas de ação, que são aqueles traços que o desenhista faz na obra, para transmitir a impressão de movimento e de agilidade dos personagens. E aqui como é o nome dele? O Daiji Kazumine é muito hábil nisso, que realmente, quando você compara o trabalho aqui do Daiji Kazumine, eu não vou conseguir lembrar, Daiji Kazumine, quando você compara o trabalho dessa figura aqui, que é de meados dos anos 70, com que, por exemplo, a Marvel, Steve Dicton, deixa eu pensar no outro aqui,
no Jack Kirby, no trabalho que eles faziam ali na Marvel, meados dos anos 70, é muito diferente. Eu não vou dizer que é melhor ou que é inferior, mas é muito diferente e ele encontra respostas que são muito eficientes. E a gente tem que lembrar que esses mangás aqui, que essas revistas, com uma ou outra exceção de algumas páginas, ou trabalharam em preto e branco. Então, tem essa questão das linhas de ação para transmitir essa visão essa ideia de movimento. Vou pegar aqui alguma, até para ter marcado. Deixa eu pegar aqui. Sim. Nossa, tem. Vou mostrar para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Essas linhas, esses traçados que ele fazia, entre aspas, sobre os personagens, para transmitir a ideia de movimentação, de ação, de agilidade por parte dos personagens, é um dos destaques, pelo menos para mim, é um dos destaques na obra aqui do Daisuke Azumini. A questão, entre aspas, da forma como ele, pelo menos nessa obra, tematiza a poluição ambiental, que nos anos 70 no Japão era um problema grave. E eu acho que, por fim, entre aspas, esse elemento da ficção científica, que no caso dessa obra é quase que um plágio de alguns elementos do filme Planeta dos Macacos, que o Planeta dos Macacos, o filme, aquele clássico, é de 69. E o Spectreman, para usar a série de TV, é de 1970. Então, provavelmente, o Soji Ushio viu o filme, percebeu o sucesso e o apelo que aqueles personagens simioides, vamos dizer assim, né, símios, tinham com o público, né, que apesar de serem só personagens com uma fantasia, eles eram bastante empáticos, então ele traz isso aqui para a obra, né? Então tem o Gore, que é o semioide espacial, que ele apresenta um planeta muito parecido com aquilo que é apresentado no filme Planeta dos Macacos e traz isso para a obra dele, então é interessante. Então tem essa questão de um plágio, né? Vamos dizer assim, do Planeta dos Macacos, tem essa temática da proteção do meio ambiente e especial dos recursos hídricos, que até tem uma passagem interessante no final da obra. E terceiro ponto de destaque, entre aspas, é a utilização dessas linhas de ação, né? Que transmite essa noção de movimento, de agilidade e torna a obra bem impactante. Agora, uma coisa, eu não sei se me desagradou ou se me chamou a atenção, mas eu pensei no Spectreman como uma obra, um mangá, né? um tokusatsu, né? Voltado para o público infanto-juvenil. Só que nas edições que são compiladas aqui nesse quarto volume, há, no meu entender, um excesso de violência que, assim, né, torna o texto mais interessante para mim, mas eu não recomendaria para o público infanto-juvenil, ali com 10, 12 anos, porque há um uso excessivo de armas de fogo, tanto pelos vilões quanto pelos protagonistas, no caso pelo Spectreman, na sua versão humana. A questão do sangue e elementos são bem gore, né, nojentos mesmo. E como a revista é em preto e branco, eu achei incrível como ele consegue, né, Daisuke Azumini. O que eu achei incrível foi a forma como esse mangaka, né, esse desenhista, ele consegue transmitir essa noção do sangue, né, do sangue coagulando, etc., simplesmente usando o preto. E fica assim, óbvio, inconfundível do que se trata ali, mas como disse, é um uso excessivo da violência, né? Do sangue, das armas de fogo e de cenas realmente que são excessivamente violentas, que não tinham nos volumes anteriores, e eu não sei porque que ele exagerou tanto aqui. Não sei se foi talvez pedidos do público à época, ou se no próprio desenvolvimento da trama, né? O vilão, o Gore, né? Ele, entre aspas, cada vez se esforçava mais nessa tentativa de derrotar o seu arquirrival, né, o Spectreman. Mas eu achei assim bem criativo, e principalmente nessa parte, entre aspas, como eu comentei no início, dessa preocupação em todos os volumes aqui do Spectreman, todas essas edições, com as consequências da poluição ambiental, né? Tanto, é claro que é focado no Japão, mas você pode expandir isso para outros, que eram nos anos 70, aquele período de industrialização mais forte em várias regiões do mundo, tanto no Japão como no Brasil também, etc., né? Então,
é um problema que o Brasil enfrentou no período e um problema que o Japão também enfrentou. E aqui, Spectre-Man, entre aspas, ele mostra as consequências da destruição e da poluição ambiental, que é, como eu posso dizer, é metaforizado na figura dos monstros, né? Os monstros aqui que aparecem no Spectre-Man, entre aspas, são um subproduto da poluição ambiental, em especial das fábricas, e ele também toca na ameaça entre aspas, da energia nuclear, né? E das armas nucleares, como bombas atômicas, né? Etc. Aí eu vou mostrar aqui a coleção completa, que são 4 volumes, tá aqui, é gigante, é muita página. Eu acho, inclusive, que esse 4º volume, que tem 340 páginas mais ou menos, é o menor. Então, assim, dá para ver que tem muita coisa. Vou mostrar aqui o Spectre-Man volume 1. Tem o Spectre-Man volume 2. O Spectre-Man volume 3, aliás. Gigantes, como eu disse, eu acho que esse volume 3 é o maior. E por fim, o último, né? O Spectre-Man volume 4. Finalmente aqui, pela primeira vez desde 1970, que originalmente ela foi publicada no Japão, que ela entrasse, né? Finalmente nós temos uma edição integral do Spectre-Man aqui no Brasil, né? Traduzido diretamente do japonês para o português, né? Do Brasil, e que tem um acabamento gráfico impressionante. Finalmente aqui acabou a leitura. Pesada. Assim, não é uma leitura que demanda muito tempo, né? Dá para você ler um volume desse em 2 ou 3 horas, porque ele é bem ágil, né? Não dá muito tempo para o leitor respirar, não. Eu até fico procurando assim um momento de que a obra dá para você respirar, para poder ir ao banheiro, beber água. Mas o Shoujo Shio não deixa muito, como roteirista, não deixa muito tempo para você como leitor respirar, não. Uma leitura assim bem intensa. Por isso que eu digo, em 2 horas, 3 horas no máximo, você acaba aqui 300 e poucas páginas de mangá, né? de HQ, de gibi. Então assim, por enquanto é só. Deixa a recomendação de leitura do Spectre-Man, tirando o tema assim, da proteção ambiental e, como eu disse, é uma obra voltada para o público infanto-juvenil. Então ele vai abordar, entre aspas, as consequências da poluição ambiental, o problema do bullying, que na época não tinha esse nome bullying, mas aparece de forma recorrente, e de alguns valores que são importantes para a criança, né? A defesa da família, o respeito às autoridades, seja da professora, da mãe, né? Do policial, etc., né? O respeito às leis básicas de civilidade, etc. Porque, voltando, pelo que eu entendi, é uma obra voltada, um mangá voltado para o público infanto-juvenil. Então ele bate nessas teclas que o Shoujo Shio achava que era importante para a formação da criança, né, e do jovem, né? Enfim, né? Por enquanto é só. Deixo a recomendação de leitura aqui dos 4 volumes que compilam essa... Eu acho que depois o Spectre-Man teve outras encarnações, mas esse clássico aqui de 70, acho que até 72, quando ele foi publicado, está compilado nesses 4 volumes aqui gigantescos, né? Se você pensar que cada volume tem algo em torno de 350 páginas, são 4 volumes, dão que 1.200 páginas? Não, 350 mais 350... 700, 1.400 páginas de Shoujo Shio e Daiji Kazumine, que compõem essa versão dos anos 70 do Spectre-Man. Enfim, por enquanto é só. Deixo aqui a recomendação de leitura do dia, que foi que eu acabei de ler. Se você é novo por aqui, eu gosto das informações da dica aqui de leitura, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Então até breve. E até a próxima leitura, que será em breve.